Olá pessoal, chegando por aqui para mais um bate-papo, para mais uma conversa, vamos dizer, gostosa. E o Instagram tá aqui avisando o pessoal, né? Sobre a live. E vamos que vamos para mais um ponto de encontro com a Rô. E a Rô gosta de falar. E hoje vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Rô. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, a gente já vai começar esse bate-papo. Bora. Então, hoje nós, de novo aqui, bate-volta, no ponto de encontro com a Rô. E hoje eu quero falar, bater um papo com vocês sobre o tema Quem sou? Né? É uma pergunta que as pessoas fazem. E quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? É uma pergunta meio filosófica, vamos dizer assim. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. É uma pergunta meio que filosófica, né? Vamos dizer assim. Quem eu sou? E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para si mesmo, a gente para pensar. Se perguntar para você sobre o outro, a gente rapidinho a gente responde, né? Então, quem é fulano? Ah, fulano é assim, fulano é assado, é uma pessoa muito legal, ou enfim, não é legal. E a gente responde com muita rapidez sobre o outro. E quando a pergunta volta para nós, para e pensa. Veja se não é real, se não faz sentido isso para vocês. A gente para pensar sobre as nossas questões. Quem sou eu? E esse tema, ele veio, né, escolhi esse tema essa semana porque eu fiquei pensando, tá? Primeiro porque tá chegando muita gente aqui, né? Alunos novos que estão me acompanhando no Instagram e mesmo aqueles que não acompanham, muitas coisas estão acontecendo de legais profissionalmente e eu senti assim uma vontade de falar um pouquinho, né? Quem eu sou? Quem é a Rosana? E até porque essa pergunta, essa semana, ela me colocaram, né, no grupo, porque eu trabalho no final de semana com um grupo, que o nome do grupo é Oficina das Emoções. Então, nesse grupo, a gente, né, vai estar trabalhando mesmo sobre emoções, sobre as nossas questões pessoais, né? É um trabalho de autodesenvolvimento. Então, quem eu sou? E quando eu fiz essa dinâmica no grupo, é fácil falar do outro. É muito fácil falar do outro, né? Como eu coloquei aqui no início. Agora, quando na dinâmica essa pergunta volta para si, quem eu sou? A gente para pensar. Por que a gente para pensar sobre esse quem eu sou? Porque envolve muitas questões, envolve crenças, envolve as nossas emoções, até que ponto eu me conheço para responder essa pergunta. E é diferente a gente pensar assim, eu sou ou eu estou? Essa é a grande questão, né? Eu não sou uma pessoa brava, eu estou brava. Eu não sou uma pessoa alegre o tempo inteiro. Eu estou alegre num determinado momento. E foi a partir daí que
eu resolvi trazer para essa semana, para esse bate-papo, quem eu sou e contar um pouquinho da minha trajetória para esses novos seguidores, para essas pessoas que eu atendo, não são seguidores no Instagram, mas são pessoas clientes, né, pessoas novas. E eu achei interessante trazer um pouquinho da minha história, né, quem eu sou. Então, por isso o tema, quem eu sou. Então, colocando um pouquinho aqui, começando, né, quem eu sou Rosana, meu nome de batismo, Rosana Maria da Silva, e hoje casada, né, meu nome é Rosana Leshley, Rosana Maria Silva Leshley. Eu sou brasileira, mas eu moro em Nova York já, esse ano tá fazendo 13 anos que eu tô morando aqui. Casei com um americano, por isso esse sobrenome Leshley. E quando eu parei para pensar sobre a minha trajetória, sobre a minha história, é muito interessante, porque aí é onde eu comecei a identificar quem eu sou e quando eu estou numa determinada posição, num determinado sentimento, né? Então, Rosana, ela nasceu em São Paulo, capital, foi criada na capital, filha de mãe solo, hoje se fala mãe solo, na época mãe solteira. Minha mãe, uma pessoa grandiosa, o que falar de uma mulher que, vamos pensar, né, então quem eu sou aqui revelando, há 60 anos atrás, há 62 anos atrás, uma mulher negra, em que era mãe solo. Então imagina a questão, todas as questões que envolviam, né, de preconceito, não só da cor, mas de uma mulher que era mãe solo. Meu pai, meu pai é brasileiro, né, também, mas é branco. E no meu nascimento, né, no momento da minha concepção, quando, né, Rosana estava ali sendo formadinha, estava sendo formada, houve uma rejeição por parte do meu pai e foi feita uma proposta para minha mãe, né? Então vamos, eu não quero esse filho e vamos, fez a proposta para minha mãe desse aborto. E essa mulher maravilhosa, forte, determinada, então guarda bem essas palavras, né? Forte, determinada, recusou essa proposta e disse que não, que esta filha, não sabia ainda, né, se era filha, mas que esse bebê iria nascer e que esse bebê era um presente que Deus estava dando para ela. Então imagina, então pegando desde essa concepção, ali já começa uma questão que é a questão da rejeição. E como a gente sabe, a partir do momento em que você está sendo gerado, você está recebendo, né, toda essa informação externa para sua formação como ser. E nessa trajetória, né, nasci, enfim, mamãe cuidando de mim, mas precisava trabalhar para poder me manter. Minha mãe era cozinheira. Então, ela cozinhava em casas de pessoas muito ricas, na época, né, em São Paulo. E eu fui criada dentro dessas cozinhas. Depois de um tempo, em alguns momentos da minha infância, eu fiquei com primos e tia, né, tia da minha mãe, que eu chamava de mãe também. E cresci junto com primos. Sou filha única, mas sempre tive ao meu redor crianças, né? E sempre fui muito bem cuidada, vamos dizer assim. E minha mãe na luta para poder manter essa filha, para poder criar e dar o bom e o melhor que ela podia naquele momento, né? Para essa criança. E assim foi. E o mais importante para minha mãe naquele momento, né, naquele momento sempre foi, dentro da criação que ela pôde dar, dos limites dela, era o quê? Era me dar educação formal.
estudar. Então ela sempre falava assim para mim, estudar, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa ser alguém. Esse ser alguém para ela era o estudo, porque ela não teve essa oportunidade de estudo. Ela fez até o 4º ano primário, se eu não me engano, ou 3º ano primário, sabia ler, né? Sabia escrever, foi até o 4º ano primário, tinha uma letra linda, maravilhosa, mas ela não pôde dar continuidade nesses estudos. Porque também na história dela, ela perde uma mãe com 3 anos de idade, foi criada por tias, sendo que uma das tias que criou era cozinheira e não permitiu com que ela desse continuidade de estudo. E ela só estudou até o 4º ano primário, porque a patroa dessa tia dela era a madrinha dela e insistiu para que ela fizesse até o 4º ano primário. Então isso, para minha mãe, o estudo era algo muito importante. E uma fala que eu lembro muito dela é o conhecimento, ela tinha muita sabedoria, né? Mas ela sempre dizia assim, o conhecimento ninguém vai tirar de você. Todas as outras coisas materiais as pessoas podem tirar de você, você pode perder. Mas o conhecimento ninguém tira de você. Isso era constante que eu escutava. Cresci, virei adolescente e numa fase, nessa trajetória, muitas vezes a minha mãe deixava de comer para poder pagar uma aula de inglês, pagar minha aula de piano. Então eu estudei piano, eu estudei inglês. E nessa trajetória, aos 12, 13 anos mais ou menos, eu fazia cultura inglesa. E na cultura inglesa eu fiz uma prova e tirei na média ali, não tirei uma nota alta, e foi uma nota de conversação. Era um teste de conversação na cultura inglesa. E a professora, eu falo que foi com a sabedoria dela, que ela tinha naquele momento, né? Ela disse assim para mim, ela sabia da história da minha mãe, da luta da minha mãe para poder me manter ali também, nesse curso de inglês. Ela diz para mim, você nunca vai sair, você nunca vai alcançar nada nessa vida, muito menos falar inglês. Sua negrinha, o seu lugar é na beira de um fogão, como a sua mãe. Então imagina o trauma que isso me trouxe. Naquele momento foi uma dor muito grande, mas naquele momento eu bloqueei todo o meu aprendizado na língua inglesa, né? Oi, Nick, linda, obrigada por você estar aqui, amor. E naquele momento eu bloqueei todo o meu aprendizado, porque aquilo foi muito doído para mim. E minha mãe era uma mulher em que ela, como eu falei no começo, uma mulher muito determinada, uma mulher muito forte, porque quantas coisas ela não passou para que pudesse me manter ou me dar um pouco a mais daquilo que ela teve. E o conhecimento, o estudo era fundamental para ela. E a partir daí eu bloqueei mesmo, sabe? O meu aprendizado na língua inglesa. E o único lugar do mundo que eu queria morar, que eu pensava em morar, nunca pensei em sair do meu país, que eu pensei em morar foi nos Estados Unidos, né? E por muitas coisas que eu escutava, a questão do preconceito, do racismo, essa coisa muito capitalista. Era o último lugar do mundo onde eu queria morar, e em função da língua também. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha prova para prestar para o mestrado, eu tinha que fazer a escolha, né, em inglês de uma língua, inglês, e eu, claro que não, eu escolhi o espanhol, até porque eu tinha um pouco do conhecimento de espanhol e era muito mais fácil, né? Então o inglês era algo
E eu tô contando tudo isso porque olha só como é aquilo que eu falo, como a vida da gente, né? A gente tem que sim pegar toda essa trajetória, porque quando se pergunta quem eu sou depende do momento, depende da trajetória, né, que você tá fazendo na sua vida, depende de quem me vê, depende de quem faz a pergunta. Então, quem eu sou? Para que eu possa entender eu como pessoa, e aí eu vou pegar a fala da minha mãe, o conhecimento é de suma importância, nós precisamos sim trabalhar nesse autoconhecimento. Então, como eu falei, na segunda-feira, que foi um grupo que eu trabalhei, quem é você, Rosana? Né? Hoje, a Rosana é uma profissional, é uma health coach, então aí eu vim para os Estados Unidos, chegando aqui no Brasil, né? Então volta um pouquinho aqui, tô me perdendo um pouquinho, volta um pouquinho. Então aí eu bloqueei o meu inglês e continuei os meus estudos. A minha formação no Brasil é como pedagoga, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, fiz uma pós em administração, né, na época que eu terminei a minha graduação de pedagogia, muito tempo atrás, nós tínhamos 3 habilitações, que era supervisão escolar, administração escolar e... agora não vou lembrar a outra. Bom, não vou lembrar. Depois dessas 2 formações, eu fui fazer uma especialização na área de deficiência intelectual e a minha vida inteira trabalhei dentro da área da educação, atendendo com a pedagogia clínica. Fiz uma formação dentro da escola Waldorf. Então, assim, o decorrer de toda a minha vida foi trabalhando dentro da educação, com desenvolvimento humano. E aí eu fiz uma segunda pós que foi na área de treinamento. E o tempo todo trabalhando dentro desta área de educação. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu vim embora para Nova York, filhos todos casados, né? Então, casei, tive 3 filhos, fiquei casada durante 25 anos, e bem um resumão, assim, só para vocês entenderem o que eu quero dizer lá na frente, né? Fiquei casada durante 25 anos, mas aí chega um determinado momento que a gente percebe, né, que nessa relação as pessoas não estão caminhando junto. Então, foi um momento em que eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim, né? Eu não queria apenas estar numa relação por estar, mas eu queria estar numa relação onde tudo fosse compartilhado, onde tudo fosse dividido, onde fosse construído, né? Até aquele determinado momento, muita coisa tinha sido construída, porque eu casei muito cedo. Então, aos 23 anos, eu já era mãe de 3 filhos. E 25 anos de casado é muita coisa que você constrói. Mas são construções materiais. Quando você não constrói uma base firme e você foca só no material, aí volta a falar lá atrás da minha mamãe, né? Conhecimento. Quando você vai perdendo o conhecimento, você vai perdendo a sua essência, você deixa de se conhecer, você anda conforme a maré, sabe? A gente vai indo, vai deixando a coisa acontecer, sem perceber que nós estamos desconectando com a nossa essência, nós estamos desconectando com o nosso coração. E foi aí que eu percebi que não tinha mais nada a ver com a Rosana. Então, quem é a Rosana? Esse foi um dos momentos que eu fiz essa pergunta. Quem sou eu? Quem eu quero ser? Será que isso que agora aqui tá bom pra mim? Se não tá, para. Mas todas as minhas ações e todas as minhas decisões e escolhas, né? Porque eu falo muito assim, isso eu aprendi também com a minha mãe. Então a gente tem que valorizar muito
os nossos pais. Porque a fala deles, dentro da experiência de cada um, sempre tem um ponto que é a base para que a gente possa seguir, que são as questões morais, as questões espirituais, porque isso é a base para tudo. É nisso que eu acredito. Então, eu volto na fala da minha mãe, que é o conhecimento. Quando a gente vai perdendo esse conhecimento de quem nós somos, nós vamos perdendo, né? Vamos desconectando, não perdendo, mas a gente vai desconectando com a nossa essência, da nossa essência. E desconectar da nossa essência é deixar ir, eu vou conforme, né, a coisa tá acontecendo, eu não sei. E a gente vai seguindo aquilo que as pessoas acham e pensam e falam sobre nós. E eu já escutei muito assim, né? Vocês devem ter escutado também. Não me importa o que as pessoas dizem de mim. Eu sou assim mesmo, né? Na verdade, você acaba validando aquilo que o outro diz de você. Então, lembra que eu falei? Quem eu sou? Depende. Depende primeiro do meu olhar comigo mesmo. Essa é a primeira questão. Depende de como o outro está me olhando. Como é que o outro me olha? Muita gente diz que eu sou, Rosane é super calma, é super zen. Em parte eu sou. Mas eu não sou zen 24 horas por dia. Eu tenho os meus momentos de ira, eu tenho os meus momentos que eu fico brava, meus momentos de decepção, as crenças que eu trago, né? Uma delas é essa questão de que eu não poderia ser ninguém, que eu não ia conseguir ser ninguém na vida. Outras crenças, muitas pessoas me diziam, né? Você pensa que você vai consertar o mundo, aonde você vai chegar com essa filosofia barata. Tudo isso são crenças que a gente traz. Mas a partir do momento em que eu começo a trabalhar dentro do meu autoconhecimento, quem eu sou? São os momentos, eu venho falando isso em todas as lives, são os momentos de parada, de parar e voltar para si, conectar com o seu coração. E o seu coração vai te direcionar. É como eu falo, o nosso coração é o nosso GPS. E ele vai nos direcionar, vai nos apontando. E para hoje eu estar falando aqui para vocês, eu parei para voltar lá atrás, desde o momento do meu nascimento. Então essa rejeição que meu pai teve, será que me afetou no decorrer da minha vida? Com certeza, com certeza. Quantas vezes na infância eu me senti uma pessoa sozinha? Quantas vezes na infância eu me senti impotente? Quantas vezes na minha adolescência eu senti que as pessoas não gostavam de mim? Então eu estava sempre acuadinha. Mas vinha uma mulher muito forte atrás de mim e dizia: vai, começa e termina. Essa é uma frase assim que eu trago: começa e termina. Mesmo que você não goste, mas é um conhecimento a mais que você vai ter. Mesmo que você não use, mas se precisar, um determinado momento da sua vida, você vai ter essa habilidade. Então assim, né, eu fiz coisas, eu aprendi a costurar, não gostava, mas a minha mãe ensinou a costurar. Várias habilidades manuais eu tenho, né, a tocar piano, aí tinha que tocar piano, tocar órgão na igreja. Eu não gostava muito, imagina, na adolescência. Mas tudo isso me fortaleceu como ser. Tudo isso foi um ponto de partida para que eu pudesse trabalhar no meu autoconhecimento. Qual é o olhar que eu tenho para os desafios que a vida me traz? Depende da lente que você colocar. Que olhar você quer ter para a vida? Você quer se colocar naquela posição de vítima?
Ai, eu não posso. Ai, eu não consigo. Tudo dá errado pra mim. O dinheiro não chega até mim. Quando chega, vai embora e eu não sei aonde foi parar esse dinheiro. Ou, não, o desafio, eu tô sem grana. Entrei nessa dívida. Mas se eu entrei nessa dívida é porque eu tenho capacidade de pagar. Não, as pessoas podem estar achando que eu sou incapaz, mas eu não sou incapaz. Eu vou fazer, eu vou até o fim. Aí pega a fala da minha mãe lá de novo. Começa e termina. E esse começar e terminar algo precisa do quê? Da nossa força interior. E eu só vou ter essa força interior quando eu estiver conectado com o meu coração. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa fraca? Eu sou essa pessoa que tô nesse campo de vitimismo o tempo inteiro? Ou eu sou aquela pessoa que eu vou colocar a lente do amor, da claridade, uma lente que me dá clareza, para olhar a vida de uma forma determinada e não me deixar levar pelo que os outros acham de quem eu sou. Então, tudo começa nesse autoconhecimento. Então, a Rosana foi essa pessoa, filha única, né? Resumindo tudo, filha única, criada por uma mulher negra, mãe solo, que com a sua sabedoria, não intelectual, porque intelectual ela não tinha nenhuma formação intelectual, mas com a sua sabedoria e conectada com a sua essência de força, disse para mim, sempre que você cair, você arruma um jeito de se levantar. Foi uma fala que ficou. E essas falas foram me nutrindo. Então, quando eu saio de um casamento de 25 anos, eu tive que me refazer. Lá no Brasil, aí no Brasil, né, enfim, eu tive que me refazer. Porque eu fiquei com 3 filhos adolescentes, os amigos desaparecem, fica com você quem realmente acredita nessa sua força. E eu tive que trabalhar com as minhas emoções, porque eu tinha 3 atrás de mim que precisava de uma mulher forte. Então, naquele momento, eu fui uma pessoa lá atrás extremamente rígida, extremamente fria, entre aspas, no sentido de que eu não queria mostrar a minha fraqueza para os meus filhos, porque eu precisava seguir e precisava dar uma direção para cada um deles. E a única direção naquele momento, porque aí se perde tudo, toda uma estrutura construída durante 25 anos, e a única estrutura que eu podia dar para eles era a conexão que eu tinha comigo mesmo. E qual era? Era o amor. Eu estava conectada com a minha essência, com a minha força. E a fala foi, agora cada um tem que correr atrás daquilo que quer. Porque eu não tinha mais condições, trabalhando 3 períodos, dando aula, era para trabalhar pela sobrevivência. Não dava para sonhar muito. Sonhos tinha, sim, e nunca saíram do papel. E isso foi uma coisa que eu sempre coloquei também para os meus filhos. Vai atrás daquilo que vocês querem conquistar. Então, todos se formaram. Um é fisioterapeuta, outro é administrador, a outra é design de produtos. E cada um tá aí, tá correndo atrás daquilo que precisa. Que não tá fácil para ninguém. Mas o que é manter essa força? Começa primeiro desse autoconhecimento. Não se deixar levar. Segundo, a partir do momento que você começa a se conhecer e que você nutre, né, esse caminho para sua conquista, e assim, né, essa conquista ela tem que ter uma meta, ela tem que ter um projeto. A nossa vida tem que ter um projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Então essa é uma coisa que é legal vocês pensarem. Qual é o seu projeto de vida? Aonde você tá e aonde você quer chegar? Você precisa sair do ponto A para chegar no ponto B. E quem é a Rosana? A Rosana é exatamente essa pessoa que passou por todo esse processo. E eu cheguei aonde eu queria chegar. Aonde eu estou aqui agora.
E isso é uma fala linda da Louise Hay. Que é onde você está, neste momento, é aquilo que você idealizou no decorrer de toda a sua vida. E o que você, aonde você quer chegar ainda, é o que você está pensando no aqui, agora. Então toma cuidado com aquilo que pensa, toma cuidado com aquilo que fala, toma cuidado com as suas ações, porque tudo isso no aqui e agora é que está determinando o seu futuro. Então por que eu vou me preocupar com o que vai acontecer? Aí o que acontece? Eu elimino o estresse, né? Eu saio desse campo estressante de que eu tenho que ser, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que cumprir tantas metas. Sim, é importante. Eu sou uma pessoa que eu preciso de roteiro, eu preciso de um planejamento para chegar aonde eu quero chegar. Mas isso não determina que tem que ser assim. Porque a partir do momento que a gente trabalha nesse tem que ser assim, o que acontece? Acontece a autocobrança, a autocrítica, autodesvalorização. É a pior coisa para o nosso processo de desenvolvimento. Olá, Rosa, Amanda, obrigada por vocês estarem aqui. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Então, quem eu sou? Hoje, a Rosana é fruto de toda essa história que eu contei para vocês. E de uma mulher especial, que foi a minha mãe. Voltando a dizer com maior orgulho, né? Uma mulher negra, mãe solo, mas que não aceitou uma proposta de fazer um aborto e de poder me dar vida. E não só me dar vida, mas lutar para manter essa vida íntegra. Sabe? Então é isso que nos faz. E a gente precisa sempre voltar. Quem sou eu? Eu sou fruto de algo. E se no decorrer de todas essas dificuldades, porque cada um tem a sua história. Então, tem pessoas que eu não tive essa questão. A minha relação com a minha mãe. Mas, por exemplo, a minha relação com meu pai foi muito distante. Mas teve um momento da minha vida que, trabalhando nesse autoconhecimento, eu fui entendendo que era necessário perdoar. Porque se eu não perdoasse, eu não conseguiria seguir em frente. E eu tive que perdoar, trabalhar o perdão. É fácil? Claro que não. Precisa disciplina, precisa coragem. Mas quando você começa a se conhecer, você entende que isso é libertador. Eu até coloquei essa semana, né, uma frase que para mim a palavra que me move é liberdade. É liberdade de ser, é liberdade de querer, é liberdade de ter aquilo que eu quero ter, de estar onde eu preciso estar. Então eu me movo para que eu possa ter essa liberdade. Então, pessoal, o autoconhecimento é fundamental para o nosso fortalecimento, para as nossas conquistas. Então, nesse caminho, nós precisamos ter um projeto de vida. Para esse projeto de vida, você primeiro faça esse projeto de vida. Qual é o seu sonho? O que você quer conquistar? Porque a gente não precisa ficar nesse espaço de que, no meu caso, um espaço de escassez, que era a minha mãe, né? Então era um espaço limitado financeiramente. Agora eu preciso trazer essa crença para minha vida? Não, eu não preciso trazer. Eu preciso me libertar disso. E no meu caso, eu precisei primeiro trabalhar o perdão em relação ao meu pai. Porque enquanto eu não trabalhasse esse perdão, eu não conseguiria me livrar dessa carga, dessa rejeição. Rejeição que veio desde a minha vida intrauterina. E aí, no decorrer da vida, né? Que hoje que a gente tem essa fala do preconceito, do racismo, da pobreza. Até então,
Eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho esse conhecimento para fazer essa análise e dizer, uau, eu saí, né, desse momento de escassez. Então, nesse caminho, toda essa minha trajetória, duas coisas que foram muito importantes. O perdão, trabalhar o perdão, aí foi a questão do meu pai, trabalhar o perdão com meu ex-marido, trabalhar a gratidão por tudo que a vida me colocou, por cada desafio que ela me colocou. Então, esse é o meu olhar para a vida. Porque cada desafio que a vida me colocou me fortaleceu. Cada desafio que a vida me colocou, eu errei e aprendi com esse erro. E tô aprendendo. Cada desafio que a vida me trouxe me fortaleceu e fez eu procurar o conhecimento, trabalhar no meu autoconhecimento para saber por onde eu vou, quais as estratégias que eu tenho que ter. Então, e nunca esquecer, gente, da onde nós viemos. Nunca esquecer das nossas raízes. Em especial, papai e mamãe. Eles fizeram o que eles podiam fazer dentro do conhecimento deles, do espaço em que eles viviam e dentro da trajetória deles. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro do conhecimento deles. Então, não dá pra gente ficar exigindo e ficar... Eu não fiz porque meu pai, não, enfim, no meu caso, me rejeitou. Eu não fiz porque minha mãe não ficava comigo e não me ajudava. Porque não tinha tempo, não tinha essa de eu ficar junto com mamãe. Eu ficava com os meus primos, minha prima me criava, minha tia da minha mãe, para ela poder trabalhar e trazer o básico para casa e trazer, me dar a oportunidade de estudo. Just this. Nada mais além disso. Então, quando a gente vai entendendo o nosso processo, trabalhando na gratidão, trabalhando no perdão, a gente vai se libertando. E quando a gente se liberta, a gente entra em contato com a nossa essência, com o nosso coração, que é o nosso GPS, e que vai nos direcionando para aquilo que a gente almeja. A gente vai aprendendo a entender, a trabalhar no nosso pensamento. Nós vamos observando a nossa fala, o nosso comportamento, que tudo isso precisa estar numa coerência. E aí, quando a Rosana chegou aqui, para terminar, eu queria... eu falei, nossa, né? O inglês, que foi sempre a minha dificuldade, o meu trauma, vamos dizer assim. Eu falei, olha como a vida, ela é perfeita. Porque esse foi um grande desafio. Aí minha filha estava morando aqui já há um tempinho e eu vim visitá-la. E aqui, né, resumindo bem a história, eu conheci o meu segundo marido, que é americano. E eu falo, uau, né? E aí a vida falou assim pra mim, você fugiu do processo? Então ok, então agora você vai ter que se esforçar e aprender a língua. Porque eu precisava me comunicar com meu marido, ele não falava português. E aí foi aonde eu fui. Ainda tenho um pouquinho de bloqueio, né? Mas hoje eu me comunico, hoje eu me viro, enfim, estou aqui já há 13 anos. Cheguei aqui aos 50 anos, que foi um grande desafio. E ao chegar aqui, sem falar a língua, eu perdi toda a minha identidade, como ser, identidade no sentido assim, quem é a Rosana? De novo vem essa pergunta. Quem sou eu? Porque eu não tinha ainda documentação, né? Eu não conhecia a cultura, então alguns comportamentos meus não eram adequados para a cultura. A Rosana fala muito, a Rosana ri muito, a Rosana chegava e abraçava, e o americano não é assim, né? Então eu fui perdendo um pouco da minha identidade. Fui entrando num processo de depressão, porque quem sou eu? Eu não posso rir, eu não posso abraçar, eu não posso... Não se tem o hábito de convidar as pessoas para vir na sua casa, tudo é num café, é fora, é externo. E aí? E eu fui entrando num processo de depressão. Quem sou eu? E a minha profissão, eu não podia
assumir, porque eu teria que fazer tudo de novo na aplicação, para adaptar currículo. Eu falei, meu Deus, aos 50 anos começar tudo de novo, fora que o valor do estudo aqui é muito caro. E aí a Rosana, né, começa a entrar numa deprê. E aí volta a fala da mamãe. Toda vez que você cair, você arruma um jeito de levantar. Percebe como fica no coração da gente? E a gente tem que se conectar com esse coração. Porque quando a gente se conecta com esse coração, ele vai dando a direção. E aí, né, depois de muito trabalho, muito estudo, muita meditação, muita conexão, as respostas vão vindo. E assim, quando a gente tá numa dificuldade, fica aqui uma dica, né? É você perguntar para o universo. Pergunta para Deus. O que você tem que fazer? E você vai ter essa resposta. Porque todas as respostas estão dentro de nós. E nós sempre temos o hábito de querer saber através do outro. Mas a resposta está aqui dentro. Nós só precisamos tomar coragem de parar e assumir a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Nunca colocar na mão do outro uma responsabilidade que é sua. Porque a partir do momento que você diz, eu não fiz por causa do outro, você está dando a oportunidade do outro opinar na sua vida. Você está dando a oportunidade do outro fazer por você. E tem coisa que o outro não vai fazer por você. Aí vem uma outra fala dessa mulher maravilhosa, minha mãe. Você nasce sozinho e você morre sozinho. Então, cuida de você. Porque quando a gente cuida de nós aqui, de dentro, da nossa essência, nós nos fortalecemos. Porque nós seremos a nossa companhia para o resto da vida. Todo mundo pode evaporar, sair. Mas eu vou ser sempre a minha companhia. Então, quanto mais eu cuidar de mim, eu vou ter prazer de estar comigo mesmo. As pessoas perguntam para mim, mas você não tem medo de ficar sozinha? De jeito nenhum. Porque eu tô tão bem comigo mesmo que eu não preciso estar no meio de muita gente. Mas eu adoro, nós precisamos um dos outros. Porque nós vivemos numa grande família, que é essa família humana. Nessa conexão de amor, nessa conexão de energia. Mas eu não sou obrigada a estar com pessoas que não estão na mesma frequência energética que eu. Percebe? Então, meus amores, quem sou eu? Guarda essa pergunta para vocês. E coloca, né, que fique na mente de vocês todas essas questões, tudo aquilo que vocês precisam valorizar com vocês mesmos. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Como qualquer outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, não há ninguém como eu. Porque nós somos seres individuais. E dentro do meu trabalho como Health Coach, e aí voltando um pouquinho, e aí quando eu cheguei aqui, me casei com um americano, fui trabalhando no meu autoconhecimento para trabalhar esse trauma da língua, fui saindo desse espaço, né, de vitimismo, de tristeza, de início de depressão, lendo muito, fazendo muita meditação, cuidando de mim, das minhas emoções. E aí, num desses momentos de meditação, eu falei, não, eu preciso... Porque quando eu falo liberdade, liberdade em todos os sentidos, né? Então, eu chego aqui, eu tô numa dependência financeira do meu marido por completo, né? E ainda não sabendo falar a língua. E aquilo me incomodava também muito. Aí eu falei, não. E aí, num desses momentos de meditação, o que eu fiz? Eu recebo uma resposta. Poxa, você gosta tanto de ajudar as pessoas. Esse é o seu trabalho. É o que eu fazia no Brasil. E aí eu comecei, o meu primeiro trabalho aqui foi trabalhar como professora de português como língua de herança, estava dentro da minha área.
e aí isso foi muito legal, porque trazer a minha cultura, então eu estava perdendo a minha identidade, né? E aí eu venho com esse trabalho para manter a minha identidade como brasileira, a trazer a minha cultura. Então eu tenho um business hoje aqui, um deles, que é o português como língua de herança, que é o Espaço Colibri. Tem até a página também aí no Instagram. Então eu dou aula para crianças, filhos de americano, né, com brasileiro, que as crianças nascidas aqui, que os pais querem manter o português como língua de herança. Então esse é um dos meus business. E o outro, eu abri, que também está dentro da minha área, unindo todo o meu conhecimento dentro da psicologia e da pedagogia. Eu fui fazer um curso como Health Coach, que é um pouquinho diferente aí no Brasil. Aqui a gente precisa de licença para trabalhar, aqui a gente precisa estudar muito, né? Então a nossa certificação é uma certificação internacional como Health Coach. Depois você tem que fazer um teste para você poder tirar a licença, para você poder trabalhar como Health Coach. E aí, quando eu fiz todo esse processo, foi durante 3 anos que eu fiz essa formação, né? Estudei para isso. E aí, traduzindo, Health Coach educador da saúde, né? Então, vem de encontro com aquilo que eu já trabalhava, que é você educar as pessoas a ter saúde, mas dentro de uma forma holística. Então, é o equilíbrio do seu corpo físico, espiritual e mental. E tudo tá onde? Tá aqui, na nossa mente. É aqui que transforma tudo. O meu pensar, que tá coligado com o meu sentir e tá coligado com a minha ação. Eu falo que é o PEC. Pensar, as emoções e as nossas ações, os nossos comportamentos. PEC. E aí eu tenho esse segundo business, né, que não é do Espaço Colibri, o português como língua de herança, que é como Health Coach, ajudar as pessoas a encontrar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual, trabalhando todas essas questões, emoções. E aí eu fiz uma especialização na alimentação holística, a nutrição holística, que é nutrir o corpo e a alma como um todo. Então a gente vai trabalhar a emoção, a gente vai trabalhar a alimentação, a nutrição relacionada com os seus chakras, né? Então como que eu posso potencializar os meus chakras através da alimentação? Então quais os alimentos? Então eu tô com um déficit, por exemplo, no meu chakra base, né? Então, algum problema às vezes, no próprio intestino, enfim. Então, quais são os alimentos que eu trabalho nesse meu chakra? São os alimentos da terra. São alimentos que vêm da terra. E Louise Hay tem eu tenho essa formação também da Louise Hay, e ela tem uma fala dela que é assim: a melhor dieta, né, a melhor nutrição é aquela que vem da terra. Tudo que cresce. E aí a gente vai trabalhar, né? Então eu ensino as pessoas a se nutrir desde que a gente fala dentro da alimentação holística, alimentação primária e alimentação secundária. A alimentação primária são tudo aquilo que faz parte da sua vida: a espiritualidade, a carreira, a finança, a atividade física. E a alimentação secundária é aquilo que a gente coloca no prato. Então, percebe? Se você não tem esse equilíbrio, tudo ainda fica meio, né? Não fica alinhado. Então esse é o meu trabalho. Então quem é a Rosana? A Rosana é essa pessoa que tem como objetivo maior de vida ajudar as pessoas, né? Esse é o meu trabalho, porque quando eu entendi que eu tenho esse poder através do meu pensamento a mudar a minha vida, tudo flui de uma forma muito mais tranquila, mais fácil. Quando eu resolvi colocar uma lente e ter um olhar para a vida do positivo e sair desse espaço de vítima, sair do espaço de escassez, eu comecei a trabalhar na gratidão. E aí as coisas começaram a agradecer. E uma outra coisa, a última coisa, é a gente entender que nós somos merecedores de tudo aquilo
que o universo tem para nos oferecer. Porque nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus é co-criadores. Então a gente está aqui para co-criar. Então, volto a dizer, o que você quer para sua vida? E isso vai depender de você, né? Então, a Rosana, assim, eu não nasci para competir, eu não sou uma pessoa que nasci para competir com as pessoas, muito pelo contrário, né? Eu tô aqui para superar a mim mesma, as minhas dificuldades. Eu não sou do tamanho que as pessoas acham que eu sou. Eu sou a pessoa que eu quero ser. Eu sou grandiosa e é assim que eu me vejo. Não é a maneira como as pessoas se veem. Eu não sou o que querem que eu seja, né? Porque no decorrer de todo esse processo, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Não, eu sou simplesmente quem eu sou. E quem estiver alinhado com a mesma energia, vai estar junto comigo. E eu tenho pessoas grandiosas, né? E vão aparecendo pessoas grandiosas nas nossas vidas, quando a gente tem esse olhar positivo. Então, na escola da vida, eu fui aprendendo com os meus erros. Então, cada erro, em vez de eu ficar me lamentando, eu virei, né, e falei assim, o que eu preciso aprender com isso? Eu fui trabalhando na minha reforma íntima. Eu fui nutrindo a minha força interior. E fui aprendendo a escutar o meu corpo, a prestar atenção nos meus pensamentos, na minha fala. Quanto eu já errei e quanto ainda eu posso errar também, né? Mas o mais importante é entender que a gente precisa ter esse equilíbrio físico e mental. E tudo é controlado, tudo, 100%, pessoal, aqui, ó, pela nossa mente. Então vamos sair desse espaço de vitimismo, que eu não posso, eu não quero, eu não consigo, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me ama. Sabe, esse espaço assim, e eu vou ser muito honesta. Oi, pessoal, legal que vocês estão aqui. Kelly, Undina, Lu, Rosi. Então, assim, essas pessoas que ainda estão nesse processo do vitimismo, tudo bem, é o processo delas, cada um tá no seu processo. E a gente tem que respeitar. Tem que acolher e respeitar. Mas não cabe mais, sabe? No meu espaço não cabe mais. Então, quando um cliente chega pra mim, que a gente tem a primeira conversa, a primeira pergunta, você tá disposto a mudar? Se eu percebo que essa pessoa ainda tá insegura nessa mudança, porque a minha pergunta é, você tá disposto? Porque não é eu que vou resolver o problema, eu sou uma coach. Eu vou direcionar, eu vou dar a mão e vou ajudar. Eu vou trazer um outro olhar para a vida. Mas se a pessoa não estiver disposta, é ela que tem que fazer o trabalho com ela. É a mesma coisa quando a gente pede assim, né? Ah, dá para você rezar para mim? Eu até posso orar por você, fazer mentalizações positivas para você. Mas e aí? E essa frequência? É você que tem que fazer por você. Lembra que eu falei? Que a minha mãe dizia... Você nasce sozinha e você morre sozinho. Você tem que ser a sua melhor companhia, não é o outro. Então quem chega em você, perto de você, chega para somar. Você não tem que dividir nada com ninguém, você tem que somar. Essa é a pessoa certa. E aí quando eu cheguei aqui, que eu falei, né, que eu casei, eu encontrei uma pessoa que somasse comigo. E que gosta de mim pelo que eu sou. Se eu tô de batom, se eu não tô, se eu tô penteada, se eu não tô. Eu percebo que é um amor genuíno. É um amor do coração. Ele me ama pela minha essência, pela minha alma. E não pela minha questão física, porque o físico vai embora. Então, aos 62 anos, eu entendi que quanto mais você se gosta, porque isso é uma crença que a gente traz lá de trás, que a gente traz, né? Que você tem que ser humilde. Então toma cuidado com essas palavras. O que é humildade? É aceitar tudo que os outros falam que você tem que fazer? Não. Então, pessoal, aqui daria uma live assim, né? 2 horas de live.
Então, eu quero que vocês fiquem com essa pergunta: quem eu sou? E pensem em tudo isso que eu contei para vocês nesse bate-papo, tá? Mas o principal de tudo, se ame. Vai em busca desse autoconhecimento. Tenha coragem de procurar lá no baú e acolhe todas as dificuldades, todas as tristezas, porque a partir do acolhimento e do conhecer é que você vai conseguir estratégias para mudar a sua vida. Então, quem é a Rosana? A Rosana é essa pessoa feliz de 62 anos, Health Coach hoje aqui, que tá aqui para ajudar vocês. E tô aqui. Quem quiser é só entrar em contato, deixa o like de vocês, se fez sentido, escreve aí, olha, Rô, fez sentido. Depois que essa live for lá pro feed, deixa o like de vocês. E no link da bio, ali vocês podem entrar em contato pra gente bater um papo, se vocês quiserem. Enfim, é isso, tá bom, pessoal? Que vocês tenham um lindo final de semana, muita paz, muita luz, e que Deus abençoe vocês infinitamente, porque vocês são merecedores de tudo que o universo tem para oferecer para cada um de vocês. Gratidão por cada um de vocês que estão aqui, Ondina, Rosi, Luana, Nick, Rosa, Amada, enfim, a todos vocês. Sem vocês, nada pode acontecer. Um lindo final de semana para todos vocês. Beijo no coração, muita luz, muita paz.